Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Glórias. Que bom estarmos nesse momento mais uma vez, juntos aqui para... Já ouvimos, já louvamos, adoramos ao Senhor. E agora vamos meditar na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 35. Jeremias no capítulo 35 e os versículos, vamos meditar do versículo 1 até o 10. Livro de Jeremias. Jeremias, bem na parte central da Bíblia. Jeremias capítulo 35 e os versos 1 até o 10. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-o a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Albazinias, seus irmãos e todos os filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gicadalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maséias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas. E lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra, na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe. Nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinhos em nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Amém? Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, ó Pai, bom estar na Tua presença. Obrigado, Deus, por estar conosco, Senhor. Obrigado por nos encontrarmos aqui, já louvamos ao Senhor. Bom é estar contigo, já oramos. Como é bom sentir a Tua presença, Senhor. Nesse momento, Deus, nós aqui já estamos meditando na Tua palavra. Vem, Senhor, nesta noite a falar conosco. Esclarece, Senhor, para cada um de nós, né, Deus, tudo aquilo a qual está projetado para nós essa noite. Que nós possamos vir absorver muito bem a Tua palavra nesta noite, Deus. Fala conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Olha só, meus irmãos, a palavra do Senhor nessa noite vem nos fazer nós refletirmos um pouco sobre esse povo, né, os recabitas, ao ponto de nós refletirmos e compreendermos que é necessário nós olhar para o Senhor, temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, obedecer a Sua palavra. Nós vimos já nesse culto, né, o Steve mencionando que nós temos que aguardar no Senhor. Ele sabe o momento certo de fazer as coisas acontecerem em nossas vidas. A Priscila mencionando a questão de nós olhar para o próximo, mas amar ao próximo, não como um fingimento, mas olhar realmente, fazer aquilo que o Senhor quer que façamos.
E a palavra do Senhor vem nos falando nessa noite para nós olharmos para Ele, temer a Ele, obedecer a Ele, que assim é melhor. E aí aqui nesses versículos o Senhor vai nos refletir a olhar para esse povo, os recabitas, né? Pois bem, a palavra do Senhor vai nos menciona sobre esse povo nesses versículos ao qual nós lemos, e nós vamos ver que esse povo, durante toda a sua trajetória, ele foi fiel a uma ordenância de um dos seus líderes, né, que foi recomendado ao povo algumas situações que nós vimos aqui: não beber vinho, não era para construir casas, não era para adquirir plantações, plantar, esperar colher, não, deixava isso para outras pessoas, né? Tinha outros povos que iriam fazer isso, mas estes aqui não, era para viver em tendas, como nômades. E assim eles obedeceram, né? E nós vamos ver, né, quem era esse povo, quem era Recabe, né? Recabe, quem era esse povo? Nós vamos ver que esse era o patriarca, era o principal dessa tribo, desse clã, né? Pois bem, quando ele estava ali, ele decretou essa situação, essa ordenança para que o povo ali seguisse dessa maneira e assim não se misturasse. Nós vamos ver que os recabitas, eles não faziam parte da nação de Israel. Era um povo que caminhava ali no paralelo, temiam a Deus, e pelo fato de guardar tanto essas recomendações, chamou a atenção do Senhor, a qual o Senhor vai mostrar para Jeremias, para que Jeremias olhasse para esse povo, olhasse como eles guardavam fielmente as recomendações de Recabe, do seu patriarca ali, e olhar isso aí, que isso se visse como exemplo. E aí nós vamos olhando essa situação, nós vamos ver que hoje está complicado, né? Nós vamos ver que nós vamos ver, esse povo ele vivia no meio, entre os israelitas, né? Mas eles não fazia parte do povo, mas estavam ali. E o Senhor vai usar eles olha para esse povo guarda uma ordenança de Recabe, do filho dele. E vocês, por que o Senhor trazia essa menção? Gente, nesse momento aqui a situação estava complicada para Israel. O rei da Babilônia estava ali furioso, estava cercando, já estava naquele período de cercar, de sitiar Israel, de minar suas forças, porque já estava para chegar o período babilônico ali, ia ser um duro período de servidão. E Deus ali estava falando com o povo, não só uma vez, mas era 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, para que o povo olhasse para o Senhor, se arrependesse dos seus pecados, voltasse para os seus mandamentos. E o povo não dava atenção. Aí o ponto de chegar nesse momento, aonde o Senhor vai olhar para esse povo, os recabitas, e vai chamar a Jeremias, vai falar: chama esse povo, leva lá para o templo, para uma sala específica, que eu vou lhe mostrar algo. E assim foi o que aconteceu, porque o Senhor queria mostrar para todos ali a situação desse povo e qual que era a situação do povo do Senhor. E aí nós vamos ver um contraste, porque esse povo, os recabitas, eles eram obedientes à ordem de Jonadab, filho de Recabe, que passou para eles. E eles, 200 anos se passaram, e durante todo esse período eles eram fiéis. Não bebiam vinho, não plantavam, comercializavam de outra maneira, mas não construíam casas, eles não se firmavam em um lugar. E 200 anos se passaram e eles seguiam essa ordenança. Já os israelitas, o povo de Deus, não obedeciam a Deus. Tudo que o Senhor pedia era coisa simples para obedecê-lo, seguir os seus preceitos, seus mandamentos, mas o povo não obedecia, não temiam, ao ponto de chegar nessa situação e ao ponto de se agravar um pouco mais lá para frente. Por isso, nesta noite, o Senhor nos traz aqui nesta noite para nós observarmos esse povo, essa comunidade, e que nós venhamos cada vez mais temer ao Senhor, procurar cada vez mais obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus ensinamentos, pois são simples. Muitas das vezes nós que complicamos um pouco mais tudo,
Mas o Senhor nessa noite nos traz aqui para nós refletirmos um pouco mais sobre essa situação. O Senhor então, ele fala lá no primeiro versículo que ele vai falar que ele manda trazer esse povo. Pois bem, vai dizer novamente, eu vou ler novamente, capítulo 35. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Ele falou: vai lá à comunidade dos recabitas e convide-o, convide-o a virem a uma das salas do templo do Senhor. E o Senhor vai dizer: e ofereça-lhe vinho, porque o Senhor falou para Jeremias e a todos: olha, tragam esse povo e vocês vão oferecer vinho, põe lá diante deles. E vocês vão observar algo. Era para trazer, para testar aquele povo e para obedecer, para ver como que seria o comportamento deles. E assim foi feito. E a palavra do Senhor nos fala que no versículo 3, então, nós vamos ver uma convocação, porque diz lá: então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, seus irmãos. E a palavra do Senhor vai continuando dizendo: e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Então, houve naquele momento, foi dada atenção à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor ordenava, e foram lá e chamaram toda a comunidade e trouxeram. E o versículo 5 vai nos falar que então, quando todos estavam lá na sala, a palavra do Senhor nos fala no versículo 5, olha: então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas, e lhe pedi que bebessem. Pois era de costume, quando os convidados chegavam ali para se alegrarem, colocava-se vinhos, e se bebiam naquele momento. E vamos fazer um teste. Colocaram diante de todos os recabitas, de toda a comunidade. Imagine um monte de gente, agora um monte de copo e um monte de vinho. Era para o povo ali beber, saciar, se alegrar. Mas nós vamos olhar que o povo ali vai se recusar a beber aquele vinho. Pois olha só o versículo 6, 9. Nós vamos observar que eles, porém, disseram: não bebamos vinho. Eles vão dizer: não bebemos vinhos, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês nem os seus descendentes beberão vinho. E aí ele vai seguir com as instruções: vocês não construirão casas, nem semearão, nem plantarão vinhas, nem as possuirão, mas sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. E ele vai concluir esse povo. Talvez um dos líderes ali tomou a palavra e continuou a falar: temos obedecido a tudo que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. E o versículo 10 ainda vai dizer, ao qual nós lemos: temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Aqui eles mostraram diante do povo de Deus, dos homens ali a qual chamaram essa comunidade, oferecendo vinho. Era o que o Senhor falou: faz isso e observem. E eles fizeram justamente isso e começaram a observar. E observaram essa situação. O povo, os recabitas, dando essa resposta que não, nós não vamos beber. Mas eles explicaram por que não iriam beber vinho, porque isso era uma recomendação do seu antepassado, Jonadab, há 200, muito tempo atrás, recomendou, e eles seguiam fielmente essa recomendação. E o Senhor vai mostrando: olha essa situação, e assim eles observaram. Amados irmãos, nós aprendemos já nesse ponto, nesse momento, que é necessário que nós venhamos obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes, conforme já foi mencionado nessa noite. É nos mínimos detalhes, porque é nessas pequenas coisas. O que era um copo de vinho? Talvez para o povo ali, os israelitas, Jeremias que estava ali, não era nada, porque era comum, era naquela época beberem. Então era algo normal, mas esse povo não vai beber. E o Senhor falou: observe. Talvez uma pequena coisa, não tem nada a ver
mas tinha tudo a ver, pois o Senhor estava ensinando que nós temos que ser, amados irmãos, fiéis nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes, pois é dessa maneira que o Senhor vai nos oferecer coisas maiores. Como é que o Senhor vai colocar coisas maiores em nossas mãos, se nós não cuidamos das coisas menores, se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, nós não somos fiéis em situações pequenas? Aqui o Senhor mostrou para esse povo, olha, os recabitas são fiéis a uma recomendação de um homem, um antepassado deles, que recomendou há 200 anos atrás. Eles vêm guardando essa tradição e seguem fielmente. O Senhor nos alerta nessa noite para nós termos cuidado, para nós possamos ser fiéis ao Senhor, atentar naquilo que o Senhor quer para cada um de nós. A palavra do Senhor nos fala lá em livro de Lucas, no capítulo 21, amados irmãos. Lucas 21, e o versículo 34 ao 36, ele diz lá, olha, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. E estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. O Senhor nos alerta para nós ficarmos atentos, ficarmos espertos. Ele fala aqui, ó, tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem. O Senhor vem dizendo para cada um de nós, no nosso dia a dia, que nós viemos ficar atentos, tenhamos cuidado. Olhamos para esse povo, para os recabitas, não se misturavam. Eles seguiam fielmente uma recomendação, que assim nós viemos fazer. O que é certo, o que é errado, e assim nós seguimos. Um outro ponto que nós compreendemos aqui, olha, que o nosso foco, amados irmãos, tem que ser Jesus Cristo, olhar para Cristo Jesus. O povo aqui estava olhando para uma recomendação de um antepassado, Jonadab, filho de Recabe, e seguiam fielmente. Mas o Senhor vai nos mostrando que é necessário nós olharmos não para um antepassado igual esse, mas para Cristo Jesus. Louvado seja Deus, que deu a vida por cada um de nós. O versículo 10, nós vamos ver que a palavra do Senhor nos fala que a recomendação de Jonadab era para que os recabitas eles vivessem como peregrinos. Não era para firmar moradia em um determinado lugar, mas peregrino, forasteiro. Era para ficar desprendido de casas, de construções. Tinha que se locomover para um lado, para o outro, por caminhos novos. Tinha que seguir em frente. E o Senhor nesta noite nos alerta, amados irmãos, para nós olharmos para Cristo Jesus. Assim como olhamos para esses recabitas, nós olhamos para Cristo Jesus, porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Haverá um dia que nós não estaremos aqui, estaremos num lugar muito melhor. Não haverá dores, tristeza, choro. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 11 e 12. Ele nos diz assim, olha, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles lhe acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. A recomendação é que nós vivamos aqui como os peregrinos, porque nosso lugar não é aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, que nós vamos ser de uma maneira bem irrepreensível, que as pessoas olhem para nós e realmente digam, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um jovem de Deus, uma jovem do Senhor, e assim seguimos dessa maneira. Louvado seja Deus. Mas também olhando para esse contexto todo, nós vamos compreender que o Senhor, Ele vai nos falando para nós desprendermos das coisas desse mundo. É o que nós acabamos de ler, os recabitas, eles não estavam presos. Era a recomendação, não fiquem presos a plantações de vinhas, a construções, não desprendam disso. E o Senhor fala para nós sejamos desprendidos das coisas do mundo, não desprendendo do nosso lado, do nosso carro, não, mas das coisas que nos prendem no mundo, que nos atrapalha de se aproximarmos do Senhor. Louvado seja Deus. Porque olha só,
Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 35, a qual nós estamos lendo. E aí quando nós olhamos lá no versículo 18 e 19, olha só, por conta dessa fidelidade desse povo, dos recabitas, o Senhor então, o que ele fala? Jeremias capítulo 35 e o versículo 18 e 19, diz assim, olha, Jeremias disse à comunidade dos recabitas. Logo depois de concluir tudo, Jeremias vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Aleluia. Devido a essa fidelidade, o Senhor mostrou a todos os israelitas, ao povo de Deus, ao seu povo, olha o exemplo. E através de todo esse exemplo, toda essa fidelidade dessa comunidade, o Senhor chamou lá Jeremias. Então ele anuncia, assim, o Senhor diz que será dessa maneira, nunca faltará um descendente que estará ali o servindo ao Senhor. Deus ali recompensou e falou, olha, a sua descendência vai continuar. O Senhor nos mostra aqui, amados irmãos, que Ele quer que nós sejamos igual a esse povo, não obedecendo ao homem, a Jonadab, não, mas que nós viemos obedecer ao Senhor, desprendendo, assim como os recabitas se desprenderam totalmente do mundo. Eles não se embebedavam e não se prendiam a nada, seguiam fielmente a instrução de Jonadab. Assim o Senhor quer que nós venhamos nos desprender das coisas do mundo, daquilo que nos prende, o que está nos prendendo de avançarmos, de buscarmos mais, de adorarmos mais, de se aprofundarmos mais com o Senhor. Venhamos desprender-nos. Louvado seja Deus. E, amados irmãos, então, para um último ponto, para encerrarmos, de igual modo, a bênção para todos nós, né? Para todos nós que aprendemos a honrar, a ser fiel ao Senhor, a guardar os ensinamentos do Senhor, assim como os recabitas, ele era fiel a Jonadab, assim se foi, e que todos nós viemos ser fiel ao Senhor, viemos cada vez mais buscar ao Senhor, derramar ao Senhor, estando com o Senhor, louvado seja Deus. A palavra do Senhor, amados irmãos, nos mostra nessa noite que nós vamos olhar para esse exemplo dessa comunidade. O povo estava se afastando dos caminhos do Senhor. O povo a apostasia estava generalizada. E o Senhor, então, nesse momento, ele falou para Jeremias, para todos que estavam com ele, atrás da comunidade, e observem. E assim foi observado. E o Senhor vai concluir dizendo, olha, eles guardam, eles são fiéis. E agora o Senhor, ele fala, eu falo, eu anuncio, eu mostro, e mesmo assim o povo não segue. Seja igual os recabitas, olhe para o Senhor. Ele falava, olhe para mim. Louvado seja Deus. Nós vamos ver, amados irmãos, que o povo ele vai continuar. Lógico que teve os reis que influenciaram bastante, mas o povo eles continuam errando. E aí vai para 70 anos lá na Babilônia. Mas que eu e você, amados irmãos, viemos olhar para esse alerta. Viemos olhar nos dias atuais, olhar mais para o Senhor. Buscar mais ao Senhor. De alguma maneira, se aproximar mais do Senhor. Ser fiel mais àquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Porque o Senhor tem bênçãos, o Senhor tem muito, assim como o Senhor abençoou esta família, essa comunidade, o Senhor tem muito a nos abençoar. Mas Ele quer que nós venhamos nos aproximar cada vez mais dEle. Amém? Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé?